Boa tarde, queridos. Hoje é dia 17, né, domingo, 17 de janeiro, e eu tô aqui para passar para vocês as dicas do céu dessa semana. Bom, gente, essa semana nós temos um céu um pouco mais agitado, um pouco mais tenso, então é bom a gente já saber de antemão para poder então se prevenir. Então procurem olhar, né, quem conhece um pouco, olhar aí no mapa de vocês, poder ver aonde tem o signo de Touro, que é lá que a gente já vai começar com os maiores desafios. Nós vamos ter então uma conjunção entre Marte e Urano, que digamos que é uma conjunção tipo dinamite, sabe? É muita energia, uma energia explosiva, e a gente pode direcionar para aquela decisão que esteja nos demandando uma energia a mais. Então, Marte e Urano é uma energia muito forte, uma energia muito explosiva. Então, a gente tem que cuidar com as raivas, com a ira, né, com reações intempestivas, né, reações inesperadas, decisões inesperadas, né, questões que a gente precise decidir, né, assim, sem pensar e quando vê aquilo se apresenta. Então, essa semana a gente pode ter várias circunstâncias nesse sentido, que cheguem repentinamente e a gente precisa, então, fazer uma escolha, tomar uma decisão. Essa semana vai permear em torno dessa energia, né, do inesperado, do repentino, do aumento da responsabilidade em relação ao coletivo, né? Nós temos aí a entrada do Sol ingressando no signo de Aquário, então a gente vai sair do signo de Capricórnio ingressando no Aquário, que é aquele pensamento mais para o coletivo, onde a gente começa realmente a ter mais noção. Então, durante 30 dias o Sol fica em Aquário e vem se juntar a Júpiter e Saturno, que já estão ali. Então, é aquele momento que a gente começa a refletir como as nossas situações, as nossas decisões, as nossas escolhas afetam aos demais. Então, isso vem para ser pensado, isso vem para a gente refletir, né? E também para a gente se responsabilizar. Porque nós temos uma conjunção entre Sol em Aquário e Saturno, né, que já está em Aquário. Então, a tomada de responsabilidade, talvez a gente cobre, né, dos demais a responsabilidade e talvez a gente seja cobrado. Como a gente está afetando o coletivo, né? Que decisões a gente está tendo, que escolhas a gente está fazendo, que estão afetando o coletivo, né? Então, como a gente vai ter agora esses planetas mais tempo vibrando ali, cada vez mais isso tende a crescer, né, o grau de importância na nossa vida. Tá? Nós vamos ter também uma quadratura entre Urano e Júpiter, e isso traz também essa instabilidade, essa transgressão, essa coisa repentina, né, em relação às questões jupiterianas, que vem a ser exterior, a parte cultural, os nossos projetos, né? Então isso pode afetar as negociações feitas na questão da vacina, a gente pode ser afetado na questão da educação, então essa coisa de voltam às aulas presenciais, não voltam às aulas presenciais. A questão, sai o Enem, não sai o Enem. Em relação às questões judiciais, em relação às questões também com o exterior. Nós vamos ter também um confronto entre Marte e Júpiter essa semana, que pode trazer alguma coisa bem séria lá com a posse do novo presidente dos Estados Unidos. E a gente pensa, tá, mas isso é lá nos Estados Unidos, o que vai nos afetar? Tudo, né? Cada vez mais a gente tem que ter essa consciência. Tudo que acontece no planeta, em algum momento, também vai nos afetar. Então, às vezes até pelo exemplo, né? Infelizmente, né? Às vezes a gente é meio macaco de auditório, né? A gente tende a repetir determinados padrões, determinadas coisas que a gente vê, né? Que bom que fosse só as boas influências, só as coisas positivas que a gente conseguisse influenciar, mas infelizmente às vezes a gente pega os piores exemplos para justamente replicar, né? Então essa semana a gente vai ter muitas questões de tensão, né? Questões ligadas ao exterior, né? Talvez ligadas a essas negociações, e aonde a gente pode trazer para o nosso mapa e ver em que setor da nossa vida, né? Então,
eu posso precisar tomar alguma decisão muito repentina em relação ao meu trabalho, ao meu casamento, à minha família, à minha própria saúde. Podem acontecer coisas inesperadas. Só que até o inesperado a gente tem como tentar prevenir um pouco, se a gente olhar em que setor pode acontecer, né? Outra influência que esses aspectos também do céu essa semana podem afetar são essas questões da natureza. A gente pode realmente ver a natureza dando uma resposta, né, a tudo que ela está sendo massacrada. Então a gente pode ter terremotos, furacões, deslizamentos de terra. Então pessoas que estão, né, em zonas de risco, né, se essa mensagem puder chegar, né, em pessoas que realmente estejam nessas zonas, que elas possam, né, já de antemão sair desses setores, né, poderem se deslocar, poderem ir para algum lugar seguro. Eu tenho visto cada vez mais que as dicas da semana, seja através de vídeo, através de áudio, elas têm alcançado um número maior de pessoas, né? Eu tenho recebido com muita felicidade, com muita gratidão aos retornos, né, de pessoas que estão me escutando na Espanha, né? Então, olá, as meninas aí que me falaram, né, da Espanha, de Portugal, da Austrália, da Nova Zelândia. Então, a todos, né, procurem se cuidar, né, essa semana, uma semana de tensão, e procurem aproveitar, então, essas influências para aquelas decisões mais importantes. E em relação a essa energia mais explosiva, procurem se observar, né, descarregar essa energia, né, porque tudo que a gente vibra, a gente reverbera e a gente manda aí para esse mundão afora, e vai que nem pedrinha na água, né, a gente joga uma pedrinha e aquilo forma ondas, e essas ondas aí às vezes vão mais longe do que a gente imagina, né. Há um tempo atrás eu ouvi uma historinha, né, que parecia bem boba, né, que as pessoas vão tomando atitudes, né? Então, era uma pessoa que tomava uma atitude no trânsito, né? Ela era xingada, então ela respondia depois para uma outra pessoa, né, respingava na outra, ia indo, e quando via aquilo criava uma bola de neve. Então, quando via aquilo estava muito grande, e de repente cai numa pessoa que está mais em paz, que está mais tranquila, e quando ela recebe aquela carga, ela consegue perceber que aquilo não era pessoal, que aquilo não era com ela. E é muito difícil, às vezes, a gente conseguir ter essa presença de espírito e ver, isso não é meu, né? Eu não tenho por que trazer isso para a minha vida, para o pessoal, né? E aí a pessoa consegue reverter isso, né? Então, muitas vezes, as pessoas que têm um temperamento mais forte recebem, são impactadas e já reagem. Então, essa semana a gente tem muito disso, né? Então, tomem cuidado, né, com a reatividade, tomem cuidado com as explosões, né? Sempre que alguma coisa chegar, lembrem que ela não é sua, que nem presente, né? A gente pode receber e a gente pode devolver e dizer, isso não é meu, né? Fique para você esse presente, né? Então pode ser um presente, pode ser uma bomba, né? Então esse Marte Urano traz muito disso, essa coisa explosiva, né? Que a gente pode ou pegar esse presente ou simplesmente dizer, isso não é meu, né? E no momento que a gente faz isso, a gente corta essa corrente, né? E a gente cessa então de passar adiante. E eu acho que essa nossa reflexão, né, tem que ser cada vez maior no dia a dia, que quanto mais centrado nós estamos, né, a gente dá uma resposta, né, para o que está acontecendo, mas a gente não precisa reagir, a gente age e não reage. Então isso é um exercício, né, que eu estou falando para vocês, mas é para mim também, né? Então procurem aí direcionar da melhor maneira as decisões dessa semana, né? Procurem ver em que setor, então, da vida de vocês esses acontecimentos vão estar se dando aí, né? Se é no trabalho, na família, né? No corpo, né? E no casamento, e procurem, então, fazer as melhores escolhas. Tá bom, gente? Eu desejo para todos um bom final de domingo, uma boa semana e até a semana que vem.